Olá, queridos alunos, saudações a todos vocês, como vai? Espero encontrá-los bem, apesar do momento difícil que estamos passando aí, né, com essa crise do coronavírus, dessa crise toda que está surgindo aí, essa pandemia no mundo que a gente não sabe, né, o que vai acontecer, o que pegou todos nós de uma forma inesperada, né, de surpresa, mas eu acredito que dias bons virão. Torço para que isso se resolva logo, essa situação se resolva logo, para que nós podermos nos encontrar novamente. Mas enquanto isso não se resolve, enquanto essa pandemia ela continua aí, né, se alastrando pelo mundo, nós vamos fazer a nossa parte, ficarmos em casa, nos prevenirmos para que nada de mal ocorra e para que não aumente ainda mais esses casos aí de coronavírus, né? Bom, temos aí a nossa tecnologia que acaba encurtando as distâncias e quando ela é bem usada para a educação, nós podemos ganhar bons frutos aí, né? Como no caso, estamos aqui tendo essa videoaula e vamos aí, né, ela acaba atingindo aí a todos vocês, onde vocês estiverem e a vantagem disso é que vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, né? Bom, pessoal, eu quis gravar o vídeo, a videoaula, porque alguns alunos comentaram no grupo de WhatsApp, eu não lembro qual grupo foi, que tem uma certa dificuldade em assistir uma outra videoaula, ou seja, videoaula do YouTube, por exemplo. Então, tem alguns links do YouTube, tem algumas videoaulas que são muito interessantes. Porém, alguns alunos chegaram a comentar que tem uma certa dificuldade assim, em relação à própria linguagem que alguns professores usam, que mais complexas, ou já estão acostumados com o professor da sala, e por isso eu mesmo resolvi gravar as videoaulas para facilitar mais para vocês, para ficar uma coisa mais dinâmica, né? Menos complexa, assim, para ficar mais fácil de vocês compreenderem, porque até mesmo vocês já estão acostumados com as minhas aulas. Bom, nós vamos iniciar aqui a nossa aula fazendo uma retomada da filosofia pré-socrática. Então nós vimos até aqui, até o momento da interrupção das aulas, o período pré-socrático, o período do surgimento dos primeiros filósofos, que ficaram conhecidos como físicos, né? Porque físicos, lembrando que eles buscavam na própria natureza, no próprio mundo físico, o ponto inicial, o elemento essencial, a chamada arqué, né? Ou seja, o princípio de todas as coisas, o princípio gerador. Ou seja, qual o elemento único que teria dado origem a todas as coisas, ao universo, à natureza e ao próprio ser humano. Então, esses filósofos, eles começaram com algumas questões existencialistas, porque eles questionavam justamente a origem e o sentido da própria existência, ou seja, são aquelas velhas perguntas que todo homem, de algum momento da sua vida, já fez, já se olhou no espelho e já se perguntou: quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou? Então, a filosofia, ela surge a partir desses prerrogativas, dessas questões existenciais, e ela busca responder essas questões justamente através da própria natureza. Então, o que ocorre aqui? Quando surgem os primeiros filósofos, chamados pré-socráticos, aqueles que vieram antes de Sócrates, por volta do século VII a.C., eles tentavam responder a origem das coisas através do mundo físico, né? Então, eles buscavam a physis, né? Ou seja, a física, o elemento inicial, o gerador, que estaria na natureza, nesse mundo físico. Então, ele vai se diferenciar do mito justamente por isso, porque o mito, como um período cosmogônico, né, a característica do período mitológico, a cosmogonia, ele buscava explicar as coisas através da sua própria imaginação. Ou seja, qual a origem do ser humano? Qual a origem do universo, do próprio ser humano, do próprio homem? Então, ele vai usar a imaginação para explicar a sua origem, né? Ou seja, a fantasia, né? O mito era uma narrativa, ele foi a primeira forma como ele usou para explicar a sua existência. Porém, quando surge o período pré-socrático, o homem ele se distancia do mito, ele não vai romper com o mito, não vai negar o mito, mas ele vai buscar uma outra abordagem para explicar a sua história, ou seja, uma pergunta, são perguntas mais concretas e mais coerentes, né? Baseado no mundo material. Bom, nós já vimos os pré-socráticos também. O Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo, ele buscava a água, ele via na água como o elemento essencial e primordial, aquele que dá origem a todas as coisas, né? O que acontece aqui?
nós devemos saber diferenciar o período mitológico do período pré-socrático e do período socrático. Quando nós entramos ali no primeiro período pré-socrático, nós temos aí como uma característica principal a cosmologia, né? Porque explica-se o universo, o mundo, a realidade através do cosmos, né? Da natureza, da realidade física. Quando surge o período pré-socrático, ele vai durar ali do século 7 ao século 5 antes de Cristo. Quando inicia-se o século 15, vai se iniciar o século 5, aliás, antes de Cristo, a Grécia ela vai passar por um período de muita transformação, né? Há algumas transformações, alguns movimentos ali que vai transformar totalmente a maneira de pensar do homem, a maneira de agir, ou seja, ele vai caracterizar justamente ali a sociedade grega como uma sociedade muito mais organizada, né? Surge a polis, a cidade-estado, ou seja, cada cidade grega tinha seu próprio rei, seu próprio governante que se autogovernava, né? Não era um país unificado, uma região unificada que governava todo o país. Lembrando que a Grécia é um arquipélago, é um conjunto de ilhas, e na época, cada ilha daquela ali era uma cidade-estado, ou seja, uma cidade que se autogovernava. Surge o século V, né? Algumas transformações vão mudar e alterar totalmente a maneira de pensar do homem grego da época, da Grécia Antiga. Quais características são essas? Quais fatos, quais fatores que foram mudar totalmente, transformar a maneira do ser humano de pensar e de enxergar a vida, a natureza e a sua própria realidade? A primeira delas é o surgimento da democracia. Então surge a democracia ali no século V, né? Então, alguns governantes vão mudar totalmente a forma de se fazer política. O surgimento da política é o surgimento da democracia como o poder do povo, o governo do povo, vai transformar a maneira com que do homem se comportar em sociedade. Lembrando que democracia, ela significa poder do povo, ou seja, o governo de todos. E quem era considerado todos na época? Era justamente o homem, né? Então nós tínhamos uma democracia ali totalmente limitada. Aliás, é um conceito de democracia diferente do nosso hoje, né? Hoje a democracia moderna, contemporânea, ela abrange a todo o ser humano, todos os homens, todos os indivíduos, mulheres, crianças, estrangeiros de um país. Porém, no período da Grécia Antiga, não. Quem era considerado cidadão na época e tinha direitos políticos era apenas um homem grego, nascido na Grécia, e com um caráter econômico muito alto, ou seja, a propriedade de terra é que vai garantir o direito dele ser cidadão também, né? Não só o fato dele ser homem nascido na Grécia, mas o homem livre grego com propriedade de terra. Esses fatores vai dar a condição para o homem de se tornar um cidadão, ser conhecido como cidadão e poder participar da política também, né? Então, o que acontece aqui? Dentro desse período aqui, nós temos um movimento que vai se iniciar, um movimento político que vai ter início a partir da democracia, que é o movimento dos sofistas, né? Os sofistas, eles eram professores viajantes que não eram gregos, não eram, por exemplo, atenienses, eram estrangeiros e foram para Atenas, foram para a Grécia, viajavam de cidade a cidade, incentivando as pessoas, ensinando a arte da retórica, da oratória, seria do questionamento, né? O questionamento ele surge com Sócrates, mas a retórica no sentido de falar bem, dominar a palavra. E os sofistas, eles vão surgir no período da história em que havia-se uma grande necessidade de falar, porque nesse período, com o surgimento da democracia, o homem grego, que era considerado cidadão, ele tinha necessidade de ir na ágora, que era uma grande praça pública, um local onde as pessoas se reuniam para discutir política, né? Então o homem, os homens se reuniam em assembleia para discutir política, discutir assuntos da cidade, para justamente votar as principais reformas que deveriam ser feitas na legislação grega, ou qualquer fator, qualquer possibilidade de mudança política ou qualquer assunto que fosse ligado à política e que exigia a participação do cidadão, né? Lembrando que nesse período não eram considerados cidadãos as mulheres, os escravos, os estrangeiros e as crianças. Esse grupo de cidadãos aí, mulheres, escravos, estrangeiros e crianças, não eram considerados cidadãos.
eles ficaram excluídos da cidadania e da democracia. O que ocorre aí? Essa grande necessidade de você falar, desenvolver a arte da fala, do logos, né, da palavra, foi uma das causas que fizeram surgir a sofista, né, ou os sofistas, né? O período dos sofistas, ele vai surgir justamente para ensinar a arte do poder da fala. Porque era interessante as pessoas irem falar, discursar na ágora política, porém, era muito mais interessante eles saber dominar e saber convencer o outro de que o discurso dele é o mais correto. Então surge nesse período aí, em toda a Grécia, pessoas que ensinavam a ensinar, a dominar a fala, ou seja, você ir para um debate político e vencer o debate político através do discurso. Né? Então, quem eram os sofistas? Então, os sofistas foram os primeiros professores que surgiram na Grécia, os primeiros professores, aliás, que cobravam para ensinar, né? Então eram professores que cobravam para ensinar, que na época não era um hábito, né? O professor, ou vender saiu a sabedoria, vender aí o saber, né? Isso era uma coisa que era abominável na Grécia para alguns, principalmente para Sócrates, que a gente vai ver depois, e os sofistas, ele vem com essa renovação no campo da pedagogia, no campo do ensino, né, onde ele ensinava as pessoas, ele cobrava para ensinar, e ele também faz um papel de um advogado. Como ele dominava muito a retórica, o que é retórica? É você falar bem, dominar a fala, dominar o discurso, convencer o outro de que o seu discurso é mais correto. Por exemplo, o advogado, ele tem que ter uma retórica muito boa, porque se ele não dominar a retórica, ele não consegue vencer os discursos dele, o júri, né? Não consegue convencer o juiz, no caso, de que o cliente dele é mais correto e tal. Então ele tem que ter, no mínimo, um poder de convencimento. Então o sofista, ele vendia essa arte de falar bem, né? Esse ensinamento, né? E se você pagou bem para ele, a pessoa pagou bem, ele poderia defender tanto o bem quanto o mal. Na verdade, ele se preocupava com o lucro. O que vai acontecer a partir daí? Por que é importante a gente passar por esse momento dos sofistas? A gente não vai aprofundar muito os sofistas, porque, na realidade, o foco das nossas próximas aulas será em torno de Sócrates, né? Porém, é muito importante nós passarmos pelos sofistas para entender e para compreender qual que é a principal, assim, o principal combate, assim, do pensamento socrático, né? O Sócrates, ele vem para combater quem? Por que surge Sócrates? Quais foram as características que deram início ao pensamento socrático? Né? Então, por isso que é importante nós passarmos por essa linha, né, por esse período da história dos sofistas, porque os sofistas, eles foram fundamentais para o surgimento de Sócrates. Né? Os sofistas, então, eles não podem ser considerados filósofos. Né? Tem muitos livros aí de filosofia, muitas provas de filosofia que a gente pega e vê lá, os filósofos sofistas. Não eram. Por que eles não eram considerados filósofos? Primeiro, porque eles não tinham compromisso nenhum com a verdade. Se o cidadão pagasse bem para eles defenderem a mentira, eles iriam defender a mentira, porque eles estavam compromissados com apenas o lucro, né? Na verdade, o compromisso dele era com o capitalismo, né? Com o lucro. Eles queriam ganhar dinheiro. E, na realidade, qual que era o outro fator principal aqui? Era que eles sabiam muito de filosofia, mas não eram filósofos justamente porque eles cobravam pelos seus ensinamentos, né? Então Sócrates, quando ele surge, Sócrates vai surgir justamente contra os ensinamentos sofistas, porque os sofistas estavam levando e contribuindo para a decadência política de Atenas, né? Enquanto o Sócrates, ele tinha um certo compromisso com a verdade, os sofistas não. Então, o que acontecia? O que passou-se a acontecer nesse período grego? Os políticos começaram a contratar o serviço dos sofistas justamente para começar a dominar a arte da persuasão, ou seja, do convencimento. Então, todo mundo começou a querer convencer todo mundo de que o seu discurso era correto, né? E principalmente no campo político, isso fez com que Atenas entrasse num nível de decadência muito rápido. Decadência política. A corrupção ela começa a se instalar ali, e aí o Sócrates vem, justamente ele surge para combater os sofistas,
né, para desbancar justamente o discurso dos sofistas, né? Então, nas próximas aulas a gente vai ver, vamos retomar aí vamos dar só mais uma entrada aí no pensamento de alguns sofistas, para a gente aprofundar aí o pensamento socrático e entrar de vez. Porque o Sócrates ele vai mudar totalmente a história da filosofia e a característica dela, né? Se antigamente o homem se preocupava com o conhecimento com as principais causas que deram origem ao homem e a todas as coisas, o Sócrates ele vai dar uma guinada muito grande, porque ele vai pensar, no caso, ele vai defender a ideia de que o homem não deva se preocupar com com perguntas que nós não iríamos encontrar resposta. No caso, surgimento do ser humano, surgimento do universo, né? O que ele defendia aqui? Então, que o homem que a sociedade construísse uma estrutura crítica, um pensamento crítico, autônomo, questionador e reflexivo sobre a sua própria condição de ser humano e sobre a sua essência e sobre a sociedade. Então, Sócrates levou a sociedade grega a refletir sobre si mesmo e sobre a política e sobre os sofistas que estavam levando a cidade à decadência. Então, qual que foi a característica principal desse período da sofística de Sócrates? O período antropológico. Por que antropológico? Porque foi um período em que houve uma preocupação maior com o ser humano, que antropológico vem de antropologia, que é o estudo do ser humano, um período muito forte, assim, de uma grande preocupação com o ser humano mesmo, com a sua condição, com o seu papel de cidadão na sociedade, a ética e a moral, ela passa a ser valorizada aí, ter uma valorização muito maior do que outras questões, e isso ele vai se diferenciar do período lá dos pré-socráticos cosmológicos, né, que ele buscava no cosmos, na natureza, a origem e as respostas para o surgimento do homem. Pessoal, na próxima aula a gente vai retomar, vamos ver o Gorgias e o Protágoras, dois sofistas aí que iniciaram o relativismo. Vamos estudar, vamos dar uma rápida passagem sobre esses dois filósofos para já iniciarmos o pensamento socrático, que é o que mais nos interessa aí, certo? Até a próxima aula, abraços e não saiam de casa. Quarentena.